Crônicas 29, versículo 5, no final que diz: quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Se vocês perceberem na Bíblia, o apelo para ofertar, tanto no discurso quanto nas histórias, é recorrente. Muito recorrente. A Bíblia já começa com Abel ofertando. E termina com os salvos, com os que estão sentados no trono, ofertando as coroas aos pés de Jesus. O Espírito de Deus é um Espírito dadivoso, que derrama bênçãos e dons sobre nós. Deus é quem nos concede muitas bênçãos de todos os tipos. Quando nós apelamos para que as pessoas façam algo, devemos fazê-lo com insistência, com elegância e sem impertinência. Então, lembro de uma história que eu li de um membro do Senado romano que via na cidade de Cartago, era uma colônia cananeia que se instalou na África. Ela era chamada de Fenícia, mas a Fenícia é apenas um outro nome para cananeu. Os cananeus expandiram a sua cultura violenta de idolatria e sacrifícios humanos para a África. E era essa cidade uma adversária de Roma. Já tinha havido 2 combates, e Roma queria um tratado de paz, e Cartago só queria guerra. E para fazer com que o Senado aprovasse a decisão de destruir Cartago, um senador chamado Catão, o Velho, repetidamente nos seus discursos, ao terminar todo o discurso, fosse que assunto que fosse, ele estava falando sobre o aqueduto, se ele estivesse falando sobre a construção da praça, se ele estivesse falando sobre a reforma do Senado, não importa. Ele sempre terminava seu discurso dizendo: delenda Cartago, que é uma frase resumida que expressa a ideia: Cartago tem que ser destruída. Interessante, Cartago era uma ponta de lança avançada da religião cananeia que Deus disse que tinha que ser extinta. Eles fugiram, se estabeleceram ali, e Cartago foi destruída. Porque de tanto repetir, delenda Cartago, o Senado comprou a ideia, votou a decisão, e o exército romano destruiu Cartago. O inimigo repete valores, crenças, pressupostos pseudocientíficos são implantados na mente dos crentes na televisão, filmes, entretenimentos, jogos, brincadeiras, piadas. Em todo lugar o inimigo está delenda a igreja. Quando nós nos envolvemos e apelamos para as pessoas aceitarem a Cristo, quando nós nos envolvemos e apelamos para as pessoas a serem generosas no dízimo e ofertas, fortalecer o reino de Deus, nós estamos dizendo, num combate entre o bem e o mal, nós estamos dizendo, delenda o pecado e o mal. E vocês não podem conseguir sucesso falando isso uma vez a cada ano, ou a cada trimestre. Nós temos que dizer, delenda pecado, delenda o reino do inimigo, toda vez que nós formos levantar a voz. Isso tem que permear, tem que ser capilarizado na igreja, esse discurso. Tem que ser um discurso que faça parte de nossas conversas, ok? Que nós apelemos para as pessoas participarem, nos diálogos. Nós precisamos colocar isso nos nossos sermões. Você está fazendo um sermão sobre Jesus e você diz, Jesus derramou seu sangue. E nós vamos também dar o nosso sangue através de nosso tempo, nossos talentos e nossos dízimos e ofertas. Todo o discurso. Se tiver uma história bonita sobre dízimos e ofertas, ela tem que ser levada para a escola sabatina, tem que ser levada para a reunião da comissão da igreja, tem que ser levada para contar lá na frente, no sábado que tiver
muita gente. Delenda o pecado, delenda o reino de Satanás. Nós temos que fazer isso. O Espírito de Profecia diz que se a igreja fosse generosa, como o Espírito Santo tem apelado para ela ser, o evangelho já tinha se espalhado. E possivelmente a igreja teria feito um trabalho mais vasto e estaríamos mais perto do reino do que estamos agora. Então, Davi não perdeu a oportunidade de fazer aquilo que as Escrituras fazem em todas as suas páginas, praticamente. Quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Nós ficamos com vergonha, às vezes, de dizer isso, porque muitas vezes nós ficamos nesse clima de que vamos parecer algumas denominações que têm escândalos financeiros, que parecem mercantilistas, que parece que os pastores estão fazendo religião para se enriquecer, etc, etc, etc. E algumas, de fato, parece que estão mesmo. Mas nós não podemos deixar de apelar para que as pessoas participem da verdade, porque alguém está apelando para outros motivos, para outras finalidades. Nós não podemos nos deixar intimidar, porque as pessoas estão fazendo mau uso da mensagem certa, e nós não podemos deixar de fazer o uso certo da mensagem certa, ok? Então, eu vou deixar aqui só 6 coisas que eu acho que seriam interessantes para nós repetirmos essa ideia. Quem está disposto hoje a ofertar com generosidade ao Senhor? E esse ofertar não é só dízimos e ofertas, é ofertar o seu tempo, os seus talentos, o seu corpo, a sua vida no altar de Deus. Primeiro, toda abordagem que nós fizermos tem que ser uma abordagem espiritual. Não deve ser impositiva, não deve ser com arrogância, e nem deve ter meramente um enfoque material de pagar despesas, etc. Isso pode ser mencionado, mas tem que ter um enfoque espiritual. As pessoas precisam entender que na Bíblia, dinheiro não é só dinheiro, dinheiro não é só para pagar contas, dinheiro não é um ativo financeiro, ou sei lá o quê, o dinheiro é espiritual. Por isso que Paulo compara o dinheiro com o sacrifício de Jesus. 2, toda vez que nós falarmos, é bom que vocês procurem na Bíblia, no Espírito de Profecia, uma fundamentação para falar sobre ofertas, principalmente, e dízimo. Porque quando fala, só para falar, quando a gente apela sem ter uma fundamentação, mesmo que seja o óbvio, mas todo mundo já sabe isso, mas leia na Bíblia lá. Trazer os dízimos das ofertas. Para que não seja simplesmente um discurso pessoal seu, para que todos ouçam a palavra aberta. Nesse 2, doutrina fundamentada, eu diria, o que eu já disse aqui, que ela deve ser sistemática, ou seja, sempre. Terceiro, essa frase eu mencionei antes também, deve estar sempre em nossos discursos. Se você está falando para o Ministério da Mulher é uma bênção, e graças a Deus o Ministério da Mulher ajuda a entender a importância do dízimo e oferta, aí vai falar outras coisas. Sempre tem que ter uma frase. Se o Ministério da Mulher incentivou alguma coisa na relação das ofertas, parabéns ao Ministério da Mulher, porque segundo as Escrituras, dízimo e ofertas ajudam a ganhar almas, e o Ministério da Mulher tem feito isso. Se é das crianças, vocês têm que procurar a oportunidade de falar nisso no tempo e fora de tempo. Outra coisa, vocês têm que falar empolgados. Não pode falar com dúvida, não pode titubear. Um pastor saiu do Rio de Janeiro, certo pastor nosso, amigo meu, foi do Rio de Janeiro para São Paulo fazer uma semana de oração. No meio da viagem, uma turbina explodiu, pegou fogo e o avião se encheu de fumaça. Foi um pânico, foi uma agonia, aquela histeria. Aí, quando tudo se acalmou, o comandante disse: senhores passageiros, como vocês perceberam, o avião teve problema em uma das turbinas, mas está tudo sob controle, os senhores não se preocupem, que tudo vai dar certo. O pânico foi pior do que quando a turbina explodiu. Então, líder de mordomo e tesoureiro tem que ter convicção, porque se ele gaguejar na hora que estiver falando sobre dízimo e ofertas, ele transmite mais insegurança e causa mais dano do que se não tivesse falado nada. Então é melhor que vocês tenham assim, convicção, tenham uma experiência pessoal de vocês com dízimo e ofertas, para que os seus olhos, o seu falar,
o seu linguajar não verbal, não denuncie o gaguejar de alguém que não está com convicção. Quando eu fui professor de pregação bíblica, eu dizia sempre, o entusiasmo, a convicção é 50% do sermão. Há sermões por aí vazios, só glória, aleluia, amém, glória, aleluia. O que foi que ele pregou? Não sei, mas que foi entusiasmado foi. Então assim, vocês têm, além do conteúdo, vocês precisam botar entusiasmo e segurança no que falam. Ok? Uma pessoa confiante, segura, convicta, vale mais do que 1000 que estão gaguejando. Que Deus abençoe vocês. Quantos querem, pela graça de Deus, fazer uma oferta ao Senhor e se dedicar a esse ministério sem gaguejar? Vamos fazer uma oração. Pai Celestial, ao sair, que o Senhor nos acompanhe. Que a tua graça proteja e guarde os que permanecem aqui com suas famílias. E teu amor inunde nossos corações para fazer esse trabalho com amor, com convicção, com entusiasmo. Em nome de Jesus. Amém.